Olá, amigos. Saudações fraternas a todos. Chegamos ao mês de dezembro e, mais uma vez, temos a oportunidade de refletir sobre as orientações, os exemplos do nosso Mestre amado. Não que nos outros meses isso não fosse possível, muito pelo contrário. Todos os dias é a oportunidade que nós temos de refletir sobre a sua mensagem. Mas, sem sombra de dúvidas, quando chegamos nesse mês do Natal, em que as pessoas, através das suas ações, através dos seus gestos, elas nos relembram muito mais aquilo que o Mestre amado vem nos pedindo há mais de 2000 anos. Quando temos aqui, nesse momento, a sua celebração de aniversário de 2021, nós temos a grande chance de reviver tudo aquilo que ele nos deixou, o seu legado. Não que Jesus tenha se afastado de nós, muito pelo contrário. Como ele mesmo afirmou, que não nos abandonaria jamais e que estaria conosco até a consumação dos tempos. E nós o sentimos nesse mês de dezembro. As atitudes de solidariedade, de fraternidade, as ações de compaixão e amor do próximo, pelo próximo, elas são percebidas nitidamente por todos. As grandes campanhas que ocorrem em socorro daquilo que Jesus nos pede como segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E esse nascimento tem um grande significado para nós, porque Natal é tempo de renascimento. O Espírito Emmanuel nos informa, através daquele livro chamado A Caminho da Luz, que a manjedoura de Jesus significa o renascimento da humanidade. É a oportunidade, quando todos nós temos, de reflexionar, maturar as ações do infante celestial que nos deixou aqui todas as suas orientações, todos os seus exemplos, para que nós nos revestíssemos das novas ações, retirássemos o homem velho de nós e verdadeiramente vivenciássemos o homem novo, aquele que está ligado aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos que nos impulsionam para que nós possamos seguir nesse nosso progresso moral, que nos facilitará, consequentemente, o progresso espiritual. A manjedoura de Jesus, ela é o símbolo da simplicidade, da humildade. Ninguém mais do que Jesus foi simples, humilde, manso. Sai dos páramos mais altos celestiais, como nos afirmam os benfeitores espirituais, e vem até nós, chegando através de uma manjedoura, vindo a sua mãe a tê-lo num estábulo. E lá, colocado nesse comedouro dos animais, ali é recepcionado por os pastores, aqueles mesmos pastores que, segundo as tradições judaicas, não tinham uma boa conduta, na realidade, não faziam o que aqueles grandes responsáveis pela religião diziam, ou seja, a visita aos templos, a verdadeira comunhão com Deus, porque eles não tinham tempo para isso. E Jesus, como nos afirma o evangelista Lucas, é visitado exatamente por aqueles, de uma certa forma, que estão à margem e que não eram aceitos pela sociedade, até então, que se dizia responsável pela boa conduta daquelas criaturas que lá se encontravam. E esse mesmo menino, esse infante celestial que chega e é visitado por estes, é também ali acolhido pelos animais, que, através do calor dos seus corpos, vai aquecendo aquela criança. Uma vez que na Palestina, naquele momento, no mês de dezembro, na realidade havia um grande momento de um inverno muito rigoroso. E isso nos dá a imensa satisfação de saber que Jesus não veio para um determinado grupo, mas veio sim para todos, em todos os nossos irmãos. E os nossos irmãos não apenas de humanidade, mas sim aqueles que evoluem como nós, como nos afirmam os benfeitores espirituais. E essa manjedoura também, que foi visitada pelos magos, ou seja, aqueles homens do Oriente, que nos afirmam as tradições, que trouxeram presentes para o menino, através dos seus símbolos, como o ouro, a mirra e o incenso. Todos esses presentes vieram a ter um significado na vida do grande pastor.
O ouro significava a realeza de Jesus. Era uma associação que esses estudiosos, esses exegetas, aqueles que se debruçam sobre as páginas do Evangelho do Cristo, nessas informações. A mirra é, na realidade, um produto que é utilizado para o embalsamento dos corpos, ou seja, significando que Jesus, a sua imortalidade, e também que era utilizado para ungir os reis. E o incenso significava a divindade de Jesus. Essa divindade que todos nós sabemos que Jesus é verdadeiramente o nosso irmão maior, aquele que veio a conduzir a todos nós por essas eras de transformações que nós passaremos. Jesus, de uma certa forma, é bem recebido e chega de uma maneira muito tranquila, muito simples. E aquela constelação de astros que se fizeram no céu, segundo nos afirma a benfeitora Amélia Rodrigues, era uma constelação de espíritos que vieram com o nosso mestre amado trazer as esperanças para todos nós. E aquela estrela que, segundo as tradições, dizem que os magos seguiram, era na realidade o rastro de luz em que se firmava nesse pórtico entre os dois mundos. E os cânticos que foram escutados nos trouxeram aquela célebre sentença e que todos nós ouvimos nessas ocasiões do seu aniversário. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele ama, a todos os homens de boa vontade. Era um cântico, um coro de espíritos iluminados que trazia para todos nós a esperança de um renascimento, de trazer para todos nós essa mensagem do nosso Pai misericordioso que é Deus e que trazia, de uma certa forma, a esperança. Jesus chega numa Palestina muito complicada, conturbada, numa conjuntura de grande dificuldade. Dificuldades para aquele povo que era, de uma certa forma, deserdado das autoridades. Não tinha nenhuma assistência social, não havia emprego, não havia casa, não havia nada que, de uma certa forma, pudesse dar dignidade. Através da sua mensagem, essa mensagem que vai, de uma certa forma, resgatar a todos aqueles que ali se encontram, Jesus vai trazer esperanças, vai colocar no coração do homem aquela revolução, a revolução que ele nos trouxe e que está fundamentada na nossa transformação moral. Embora nascido dentro daquele seio judaico em que queria um Messias, um Cristo de Deus, que viesse trazer a vingança, viesse de uma certa forma subjugar aqueles povos que os escravizaram durante muito tempo, na Babilônia, no próprio Egito. Eles queriam um Messias vingativo. E não foi este o Messias que o Pai Misericordioso nos concedeu, mas um Messias que estava voltado para todas as nações, e não apenas segregada a uma, mas uma palavra que fosse, de uma certa forma, adentrasse os confins do planeta, do universo, e fosse perpetuada para todo sempre. E essa mensagem que está cada vez mais viva até os dias atuais vai nos dando as dimensões do que é verdadeiramente a esperança e o trabalho desse divino pastor. Quando nós temos o início da sua mensagem, da sua convivência, que já começa em família e que já foi anunciada lá pelos profetas do Antigo Testamento, todas aquelas informações que nos chegam e nos trazem de que Jesus verdadeiramente viria da descendência de Davi, ou seja, viria do reino de Judá, porque teria nascimento, uma ascendência através da cidade de Belém. Aquelas informações que nos chegam que Jesus vai nascer nas cercanias de Belém, vai, de uma certa forma, trazer as informações necessárias para que nós pudéssemos confirmar que este é o verdadeiro Cristo de Deus, o enviado, o eleito, aquele que traria a paz para todos os homens, a paz para todos os corações. E Jesus, desde pequeno, já apresentava todas essas transformações no coração do homem. E imediatamente, quando é
colocado 8 dias já no templo, quando é recebido por Simeão, né, que era filho de Léo e pai de Gamaliel, o grande orientador de Paulo de Tarso. Simeão segura a criança no colo e diz que já poderia morrer, porque afirmava que o Messias ele havia conhecido. Da mesma forma, aquela sacerdotisa que vivia no templo, chamada Ana, uma senhora de mais de 80 anos, e que afirmara, como Simeão, que aquele era o Messias tão aguardado e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Só que o nosso querido benfeitor Humberto de Campos reflete que, numa página psicografada pelo nosso querido Chico, que Simeão se questionava internamente como ele faria essa revolução, apesar de não ter dúvida que ele era o Messias. E faz questionamentos para si mesmo. Se Jesus nascia num berço de grande humildade, seus pais, um carpinteiro José, e sua mãe Maria, uma dona de casa, e que não tinham grandes instruções, não tinham poder bélico, não eram abastados. Ou seja, não havia nada que pudesse, de uma certa forma, chamar a atenção e exaltar aquele menino. Quando Humberto de Campos nos fala nessa página e diz que o pequenino pega com a sua mão minúscula e bate no coração do velho ancião, designando o coração. A reforma de Jesus, de fato, ela aconteceria no coração dos homens. Essa mesma reforma que nós já vamos observando desde o seu nascimento, passando pela sua infância, quando Jesus, muito dedicado aos afazeres domésticos, recebendo a educação de sua mãe Maria e de seu pai José, vai, de uma certa forma, até orientá-los, porque era um espírito especial. E esse mesmo espírito vai passando essas informações para aqueles seus vizinhos, pois que Jesus também respeitava os mais velhos, respeitava os animais, respeitava a natureza, respeitava todos aqueles que estavam próximos. E os seus pais, sabendo que aquele era um espírito especial, sabiam que, de uma certa forma, uma missão, algo muito importante, estava ligado para ele. Estava direcionado àquele menino. Aos 12 anos, Jesus é procurado pelos seus pais e é colocado por uma situação lá no templo, discutindo com os grandes sacerdotes. E eles que ficaram completamente boquiabertos, extasiados com o conhecimento daquela criança. Esse mesmo menino que verdadeiramente vai trabalhar no ofício do pai como carpinteiro e ajudar exatamente no sustento da sua casa, quando do padecimento, a passagem de José para o plano espiritual. Vamos observar Jesus iniciando seu messianato já a partir dos 30 anos, quando ele vem convidar a todos aqueles que estivessem interessados nas suas orientações, nas suas observações. Jesus vai, de uma certa forma, convocar os seus primeiros discípulos. Os seus primeiros discípulos foram André, o irmão de Simão Pedro, e João, o discípulo amado, o dileto de Jesus. Estes dois discípulos, que eram discípulos já de João Batista, ficaram extasiados, ficaram de uma certa forma muito impressionados quando viram aquele Galileu aparecer e lhes convidar para que fossem construir esse reino, o reino de Deus, o reino do céu. Pois essa é a proposta de Jesus, nos convidar para esse reino. Todos nós estamos convocados. Bastamos apenas seguir as suas orientações. Depois, Jesus veio a convidar os demais discípulos. E estes que dormiram com Jesus, trabalharam com ele, viveram cada um daqueles momentos em que Jesus teve no atendimento daquela sociedade completamente desprezada pelas autoridades, através do trabalho de educação moral, do trabalho da recuperação dos corpos, das suas mentes e também dos seus corpos físicos, dos seus corpos orgânicos. Muitos estiveram junto a Jesus. E Jesus sempre tinha uma palavra de consolo, um conforto, uma orientação que fosse. Alguns não gostaram exatamente do que ele falava, mas Jesus era verdadeiro. Através da sua mansuetude, do seu verbo divino, sempre trazia algo especial
e de consolo, o que todos nós sempre buscamos quando nós o procuramos. O Jesus que salva, o Jesus que consola, o Jesus que conforta, o Jesus que orienta. Mas poucos de nós ainda estamos vivenciando a sua mensagem, trazendo para o nosso dia a dia. E não nos falta mais essa oportunidade. Todos os dias temos a oportunidade de abrirmos essas orientações que está no seu evangelho, desses evangelistas que nós conhecemos, e que nós podemos vivenciar cada uma dessas orientações. Quando nós chegamos a esse mês de dezembro e temos o Natal, e percebemos verdadeiramente que temos a oportunidade de vivenciar essas orientações do Mestre, nós, sinceramente, achamos que é possível vivenciar cada uma delas, que nada disso está distante, como ele mesmo exemplificou. Vós sois deuses. A centelha divina está dentro de vós. Então nós devemos buscar isso através dos seus exemplos, dessas orientações. Orientações essas que foram iniciadas através desse atendimento fraterno, da conversa amiga, da cura desses males espirituais, físicos e mentais. Quando Jesus começa a anunciar as parábolas, é uma grande modificação, pois que a sua mensagem deveria ficar para sempre e que não deveria haver nenhuma modificação, porque os enxertos, as colocações de uma certa forma equivocadas, poderiam deturpá-la. E aqueles homens, seus discípulos, que ficaram como responsáveis para a propagação e divulgação dessa mensagem, foram cada vez mais firmes dentro desse propósito. Jesus começa iniciando, dizendo que as parábolas eles poderiam conhecer, porque para eles já era possível esse entendimento, mas para os demais ainda haveria necessidade deles procurarem, refletirem e se transformarem. Na parábola do bom samaritano, nós temos ali Jesus nos informando que a compaixão, que nós devemos observar, cuidar de cada pessoa que nos chega de uma certa forma ou de outra, e que nós não devemos fazer distinção. Estejam essas pessoas atreladas à nossa escola religiosa, ao nosso grupo social ou não. Mas a compaixão deve ser sempre exemplificada. E o samaritano, que era aquele povo odiado, Jesus exemplifica exatamente isso. Que o mais importante não é estarmos atrelados a uma religião, mas sim o nosso coração. É ele que vai nos conduzir para que nós possamos estar mais próximos a ele. Quando Jesus conversa com aqueles que querem apedrejar a mulher adúltera, Jesus pergunta qual deles não tinha pecado e que poderia tirar a primeira pedra. Bate fundo dentro do coração daqueles esta colocação do Mestre amado. Porque todos nós não podemos fugir das nossas consciências, como nos afirma o Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão dentro de nós, nas nossas consciências. E cada um deles, nos afirmam os evangelistas, foram pousando aquelas pedras uma a uma no chão e foram saindo. E quando Jesus pergunta à mulher, onde está, mulher, aqueles que a condenaram? Ela diz, todos saíram. E Jesus diz, pois eu também não te condeno, mulher. Vá e não peques mais. O não peques mais significa a gente não cair novamente na mesma situação que nos arredou para aquela complicação maior, aquele momento de maior fraqueza. Porque os momentos de fraqueza, eles sempre acontecem e sempre acontecerão. Todos nós somos espíritos que ainda estamos em evolução, seguindo uma jornada. Jesus também nos afirma que quando ele tem um encontro com a mulher Ciro-Fenícia e que ela reconhece como ele, Galileu que era, poderia falar com aquela que era samaritana, ou seja, que era uma estrangeira para aqueles judeus, Jesus dizia que para ela, Jesus havia reservado algo melhor. Jesus havia lhe pedido água e ela simplesmente havia lhe questionado. Mas em um momento, a mulher Ciro-Fenícia o colocou como não sendo o Messias, pois o chamou de Senhor. E disse que dessa forma ela o reconhecia assim. Mostrava ali a sua humildade.
Na parábola que Jesus nos conta a respeito do filho pródigo, e que muitos não gostam desta parábola porque não entendem como um pai pode dar um valor tão igual a um filho que recebe tudo aquilo que tem direito, sai de casa, gasta e depois retorna e é recebido com uma festa, e da mesma forma como a colocação do filho que ficou com ele. E nós podemos dizer que os benfeitores espirituais não falam exatamente sobre isso. Há um amor também grande, na mesma proporção que nós devemos desempenhar por aqueles que erram, por aqueles que caem, por aqueles que de uma certa forma se deixam em determinado momento se fragilizar, mas devem ser recebidos com a mesma compaixão, com o mesmo entendimento do que aqueles que continuam na mesma pegada da exemplificação do seu amor maior. Jesus traz todo esse seu messianato e nos revela durante 3 anos essa pregação maravilhosa que nós temos a oportunidade de reverenciar através dessa doutrina que é o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. Nos traz as explicações necessárias para o nosso entendimento daquilo que nós devemos seguir, as suas pegadas. Cada um de nós temos hoje a oportunidade de vivenciar, através dessa doutrina tão amada, os ensinamentos do Mestre Celeste. Hoje, nós não precisamos mais morrer nas arenas, sendo trucidados pelas feras, ou mesmo queimados em praça pública vivos, ou nos reunirmos em catacumbas. Hoje, a doutrina do Cristo, ela é conhecida e já são quase 2 bilhões de criaturas que a seguem. Ela continua mais viva do que nunca. Uma mensagem morredora, apesar dele jamais ter escrito nada, mas que nos deixa uma consolação. A partir desse momento em que Jesus é exaltado e tem na família daqueles amigos que Jesus vai visitar lá em Betânia, a família de Lázaro, Jesus sentenciava ali aquilo que ele já sabia que aconteceria. Jesus chama Lázaro à vida, porque Jesus sabia que Lázaro não havia morrido. Os cordões daqueles que unem a alma ao espírito, ao corpo, não estavam rompidos. E nós sabemos disso graças à ciência, à doutrina dos espíritos. 4 dias haviam se passado e Lázaro sai novamente e fica vivo e é festejado por Jesus. Naquele momento que o mestre chorou, e muitos de nós afirmam que nós espíritas não podemos chorar, o que é um engano, Jesus chora quando sabe exatamente do que acontecera com Lázaro, mas vai ao encontro daquela família de Betânia, a família de Lázaro, de Maria e de Marta, e lá traz novamente para o convívio aquele seu irmão tão amado. Estava ali decretada a sentença de morte do Mestre Celeste. E essa sentença de morte que foi desempenhada por aqueles que não gostavam do que ele afirmava. Os fariseus, os saduceus, os levitas, porque Jesus ia de encontro exatamente àquilo que eles queriam continuar perpetuando, o poderio sobre as massas, as colocações, colocando que ninguém podia verdadeiramente sair, se deslocar daquela pirâmide onde se encontrava. Naquela teocracia judaica, Jesus foi muito combatido. E, apesar de não entrar em querela com ninguém, Jesus sempre tinha uma palavra amiga, tinha sempre uma mensagem positiva, o mestre amado foi sentenciado à morte. Mas Jesus, que sabia que isso aconteceria, até porque já estava anunciado isso, mesmo antes dele aqui chegar, Jesus disse que todos aqueles que quisessem, acreditassem nele, continuariam perpetuados na sua mensagem. E ele retornaria 3 dias após essa sentença, esse sacrifício. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele nos exemplificou e exemplificou para aqueles seus seguidores ali presentes que a morte não existe do ponto de vista físico, do ponto de vista, do ponto de vista espiritual, mas sim do ponto de vista físico. E que todos nós temos uma única vida, seguiremos nas várias encarnações, atribuindo, recebendo os corpos cada vez
em que estivermos aqui, até aprendermos, graças à misericórdia de Deus, que todos nós temos chance de melhorar. E essa mensagem do cristianismo, que se perpetua há mais de 2000 anos, é uma mensagem que está mais viva do que nunca e que deve seguir adiante. A doutrina dos Espíritos é uma corrente dessa mesma mensagem e que nos traz consolo e conforto para todos os nossos corações. Quando nós atendemos dentro das nossas casas aqueles irmãos que chegam, às vezes desesperados, às vezes completamente maltratados pela vida, mas são ali recebidos e, de uma certa forma, recebem um amor, o conforto e o consolo de cada um dos irmãos que ali, de uma certa forma, estão de braços abertos a recebê-los. Muito temos a agradecer a essa espiritualidade que está sempre ao nosso lado e, de uma certa forma, nos intuindo e nos levando adiante, porque nós temos Jesus como nosso Mestre Supremo. Então, nesse momento em que nós temos nessa véspera do Natal a oportunidade dessa reflexão, nós só temos a agradecer. Agradecer por Jesus ser o nosso mestre, agradecer por ele ser a nossa bússola de direção para que nós possamos, de uma certa forma, nos melhorar. Agradecer por ele acreditar em cada um de nós. Independente de que nós vamos passar o Natal sozinhos, ou com os familiares, ou com os amigos, uma vez que nós já temos vacina, nesses 2 anos nós aprendemos muito. A humanidade ela evoluiu. Nada que nos acontece nós sabemos que é em vão. E essa oportunidade de reflexão, nessa noite, nós só pedimos para que nós possamos refletir um pouco mais a respeito da vida desse Galileu. Esse Galileu que nos deixou essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, essa mensagem que levanta cada um de nós, por mais difícil que seja a nossa situação. Então, nós queremos formular os nossos sinceros votos de um Natal fraterno, cheio de paz, cheio de harmonia e cheio de alegria. E que nós possamos parar nessa noite e agradecer, ainda que estejamos sós, por tudo aquilo que nós recebemos de Jesus, pelo seu imenso amor. Fica aqui para todos o desejo de um Feliz Natal, com Jesus sempre. Muita paz.